E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Pois é, eu falhei miseravelmente em concluir esse livro ainda em fevereiro. A gente tá agora em 3 de março que eu tô gravando. Vou tentar concluir hoje mesmo esse livro e já publicar hoje. A gente parou no canto de número 31. Antes de iniciar, lembrando vocês de não esquecer de seguir o podcast no Spotify ou no YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixar um like, se estiver pelo Spotify, avaliar o podcast, e é isso aí. Vou tentar, esse livro era para eu ter terminado em janeiro, tentei terminar em fevereiro, não consegui, mas ainda assim eu vou tentar levar com mais leveza o podcast, sem me cobrar tanto. E ainda dá tempo da gente terminar os 12 livros, que é a meta, 12 livros gravados aqui no ano. Canto número 31, Nono Círculo, Lago Cócito, Prisão dos Gigantes. Nossa, a gente finalmente chegou no nono círculo, né? Que é o último círculo do inferno. A mesma língua que primeiro me feriu, tingindo de vermelho as minhas 2 faces, agora, como um remédio, me curava. Costumava-se dizer que a lança de Aquiles, que antes tinha sido de seu pai, primeiro feria e depois restituía a saúde. Viramos as costas àquele vale miserável, abrindo caminho pela muralha circundante, sem proferir qualquer palavra ao cruzá-la. Aqui era menos que noite e menos que dia, e mal conseguia ver o que estava à minha frente, mas ouvi o zunido sonoro de uma trombeta, tão forte que todos os trovões pareciam fracos. Voltei meus olhos para o lugar de onde veio o som, até que meu olhar se concentrou em um ponto. Mesmo após a dolorosa derrota de Carlos Magno, quando perdeu seu exército sagrado, não soou de forma tão terrível o berrante de Orlando. Eu virei minha cabeça rapidamente, e então pude ver muitas torres elevadas. Mestre, que cidade é essa? Perguntei. E ele para mim. Você tenta forçar a sua visão para enxergar de longe as coisas obscuras, e por isso seus olhos têm se enganado. Isso aqui deve ter um puta significado foda. Chegando lá, você distinguirá bem o quanto seu sentido foi traído pela distância. Portanto, para o teu bem, vamos mais depressa. Então, com ternura, ele pegou minha mão e disse: Antes de passarmos, quero que você saiba, para que fique menos consternado, que não são torres, mas sim gigantes enfileirados, posicionados em volta da borda do poço, e do umbigo para baixo estão enterrados. Nossa, que doido, né? Então, eu tô imaginando Attack on Titan. A muralha lá do Attack on Titan e os gigantes invadindo, né? Só que no caso eles estão usando os gigantes como muralha. Continuando. E quando o véu de névoa se dividiu, pouco a pouco foi se esclarecendo a visão do que aquele obscuro vapor antes escondia. Então, perfurando o denso ar sem luz, conforme eu, passo a passo, me aproximava do limite, meu engano se foi, mas fiquei sobremaneira assustado. Assim como Monteriggioni é coroado com torres que surgem das paredes que a rodeiam, da mesma forma se erguiam, circundando o poço, com a metade de seus corpos elevada, gigantes terríveis, a quem Júpiter ainda ameaça quando troveja e envia seus raios dos céus. Eu já podia avistar o rosto de um deles, seus ombros, seu peito e boa parte da barriga, e ambos os braços pendurados ao lado do corpo. Quando a natureza cessou de fazer criaturas como essas, ela com certeza trabalhou com sabedoria, privando Marte desses instrumentos de guerra. Aqui tem uma imagem dos gigantes. É bem... Nossa, agora que eu achei o Dante e o Virgílio aqui na imagem, porque eles estão bem pequenininhos. Nossa, para ter uma ideia, eu acho que o tamanho do mindinho dos gigantes é o tamanho do Dante e do Virgílio, que é o guia. E embora ela tenha se arrependido deles, ela criou a baleia e também o elefante, mas isso justifica sua sabedoria de pensamentos, pois
Quando os poderes do intelecto estão casados com a força e a má vontade, a raça do homem está, de fato, desamparada. Então, um rosto apareceu, tão grande e longo quanto a cúpula de São Pedro em Roma. E nessa proporção eram moldados todos os ossos. As barrancas da vala cingiam a sua cintura, assim como uma túnica rasgada, e tão alta estava a folhagem de seus cabelos, que nem 3 frísios teriam altura para alcançá-los. Eu pude contar 30 grandes palmos, a partir do lugar de onde o homem afivela seu manto. Rafael Mai Amet Zabi Alme começou a sair daquela boca bestial, que dificilmente pronunciaria os doces salmos. E então meu guia acusou: alma estúpida, continue tocando seu berrante, alivie-se com isso quando a raiva ou outras paixões saírem do controle. Olhe para o seu pescoço e você encontrará a alça que o mantém firme e veja o espírito confuso, como ela fica bem no seu peito monstruoso. E então, para mim, ele mesmo é seu próprio acusador, pois esse é Nimrod, cujo pensamento perverso impediu os homens de falarem uma só língua. Vamos deixá-lo, não gastemos nossos discursos em vão, pois as palavras ditas a ele em qualquer idioma, para ele não contém nenhum sentido. Eu fui olhar aqui nas notas para ver se tinha alguma tradução do que o gigante falou, mas como o Virgílio falou, realmente não tem sentido, faz parte da maldição dele. A nota aqui diz que isso faz parte da punição de Nimrod por ter incitado a construção da Torre de Babel e causado a confusão de línguas. Agora ele não entende ninguém e fala em uma língua que só ele entende. Então vamos continuar aqui. Virando à esquerda, aceleramos em nossa jornada, e à distância de voo de uma flecha encontramos outro maior e mais terrível. Qual artifício o prendeu assim com força? Eu não sei dizer, mas seu braço esquerdo estava amarrado na frente e o direito preso às costas, com uma corrente que o cingia com firmeza, do pescoço até a cintura, onde seu corpo podia ser visto. Por 5 voltas dessa corrente ele era oprimido. Deixa eu até confirmar, porque eu acho que tinha uma imagem aqui que eu não sei desse canto, que mostrava uma pessoa, parece muito ser um desses gigantes, e ele realmente, a mão, não sei se acho que a mão direita dele tá presa, e a mão esquerda na frente, né, e a mão esquerda não aparece na imagem, então vai entender que tá presa atrás. E tem uma coisa aqui que parece como se fosse um trompete prendendo o corpo dele. E ele tá com uma coroa. Para ver se é esse gigante que tá descrevendo aqui. Incitado pela ambição, este soberbo tentou medir forças com o todo-poderoso Júpiter, disse meu guia. E ele é assim recompensado. Esse é Ephialtes, que lutou de forma poderosa na batalha em que os gigantes assustaram os deuses. Os braços que ele empunhava não se movem mais. E eu disse para ele: eu gostaria, se pudesse, de saber onde está o desmesurado Briareu e poder colocar meus olhos sobre ele. Em breve você verá Anteu, ele respondeu. Ele pode falar e não está acorrentado, e nos levará até as profundezas de toda iniquidade. Aquele que você quer ver está mais longe, preso e acorrentado, assim como este, mas em seu rosto reina muito mais fervorosidade. Nunca houve terremoto tão estrondoso que pudesse derrubar uma torre com tanta força, como o tremor de Ephialtes, cheio de raiva e despeito. O terror da morte se apoderava de mim, e creio que o próprio medo teria me matado, se não fosse pelas correntes que prendiam o gigante. E seguimos um pouco adiante, e chegamos a Anteu. Ele ostentava umas 5 braças de altura, sem contar a cabeça, para fora do poço. Oh,
você, do vale abençoado pela fortuna, onde Cipião da glória foi feito herdeiro, quando Aníbal e seus homens viraram as costas. Você que tomou 1000 leões como espólio, e se tivesse participado na Guerra Suprema, lutando ao lado de seus irmãos, os filhos da terra teriam conquistado a vitória. Conduza-nos agora e não se mostre desobediente. Conduza-nos até onde o Cócito está preso por grande geada. Não nos faça ir até Tício, nem até Tifeu, pois trago alguém que pode conceder o que mais deseja. Não nos desdenhe e incline-se até nós. Ele pode restaurar o seu nome na terra com glória. Ele vive e ainda vai ter uma longa vida, se a graça não o chamar antes de sua hora. Assim falou meu mestre, e em seguida, com toda a pressa, o gigante estendeu as mãos e pegou meu guia, aquelas mãos em cujo aperto Hércules fora retorcido. E quando Virgílio se sentiu em segurança, ele me disse: venha, para que eu possa te segurar, e segurou-me forte, como se fôssemos um só. E assim como alguém sobre a torre de Carizenda, enquanto sobre ela voam as nuvens, assombrado, vê que a torre parece se inclinar. Assim aconteceu comigo. Fiquei estarrecido enquanto Anteu se inclinava, e se eu estivesse sozinho, teria procurado de bom grado outro caminho. Mas ele nos depositou com gentileza no abismo, onde Lúcifer e Judas permanecem engolidos. Ele não permaneceu assim curvado por muito tempo. E como o mastro de um navio, ergueu-se novamente. Aí aqui mostra um gigante com uma barba gigante. E ele tá segurando o Dante, né, pelas mãos, e o Virgílio para eles subirem nele. Tem uma nota aqui sobre a altura dos gigantes que falou que se o rosto do gigante era do tamanho da cúpula de Roma, quer dizer que eles deveriam ter pelo menos uns 15 metros de altura. E algumas notas aqui sobre os gigantes mencionados. Eufíaltes é um dos gigantes que lutou na Gigantomaquia, que foi a guerra com os deuses. Briareu segundo a mitologia, um monstro assustador que tinha 100 braços. Nossa, imagina como será que ele deveria ser, né? Tipo, será que os braços estavam todos enfileirados, 50 na esquerda, 50 na direita, um em cima do outro? Então ele deveria ser muito gigante. Canto 32, nono círculo, Lago Cócito, Caína, traição contra os parentes, Antenora, traição contra a pátria. Se eu soubesse produzir rimas ásperas e mais sonoras, tal como seria adequado para essa triste caverna, acima da qual estão todas as outras muralhas, a seiva dos pensamentos que nascem dentro de mim brotaria com mais força, mas como eu as não tenho, continuo divagando em meus versos, mas um tanto aflito. Pois não deve ser encarada como brincadeira. Pois não deve ser encarada como brincadeira a tarefa de descrever a base de todo o universo em minha língua de criança que fala mamá e babu. Mas que as senhoras possam sustentar meus versos, assim como ajudaram Anfião a cercar Tebas, e que minhas palavras permaneçam fiéis. Ó gentalha mal-nascida, miserável acima de tudo, como é difícil falar sobre a sua dura morada. Vocês seriam mais felizes se fossem ovelhas ou cabras. Já estávamos parados no fosso escuro, abaixo dos pés do gigante, bem abaixo, e estava ainda olhando para o muro alto, quando ouvi uma voz. Preste atenção aos seus passos, para que não sejam pisados por suas solas. As cabeças dos seus infelizes, para que não seja pisada por suas solas as cabeças dos infelizes e miseráveis irmãos. É porque aqui tem uma imagem que mostra como se fosse um laguinho bem pequeno, digamos, como se fosse... O chão tá molhado. O chão tá molhado e
Eles estão andando por cima desse chão, só que só a pontinha da cabeça das pessoas estão aparecendo. É como se eles estivessem andando sobre a água, mas provavelmente é só um... Não sei se eles estão de fato andando sobre a água, na verdade. Mas a imagem aqui, né, mostra como se fosse um chão de água e só a cabeça das pessoas estivessem para fora, como se fosse para pegar ar. E eles estão andando acima disso. Ao ver essas palavras, eu me voltei e vi sobre meus pés um lago congelado. Ah, porque tá congelado. Que parecia ser feito de vidro em vez de água. E todo o curso por onde jaz o austríaco Danúbio nunca vi um véu de gelo tão expresso no inverno, nem no rio Don sobre os céus frios, como esse que vi aqui, em Tamberniche, ou o monte Pietrapana, caíssem sobre ele. A sua borda não sofreria o mais leve trincar, repetindo, como esse que vi aqui, né, que ele nunca viu um rio tão congelado assim. Se Tamberniche ou o Monte Pietrapana caíssem sobre ele, a sua borda não sofreria o mais leve trincar. E como o sapo coaxante mantém bem à vista seu focinho fora do lago, na época do ano que a camponesa sonha com as colheitas, assim as sombras enlutadas eram cobertas de gelo, estavam tão lívidos que nem podiam corar de vergonha, batendo os dentes como as cegonhas batem seus bicos. Cada um deles tinha o rosto inclinado para baixo. As bocas estavam testemunho do frio que sentiam, enquanto os olhos denunciavam a tristeza do coração. E tenho olhado com mais calma ao meu redor e me detive. Olhei para baixo e vi duas cabeças tão juntas que seus cabelos estavam emaranhados. Nossa, mas a imagem realmente é bem triste. Alguns estão até com a boca dentro da água, do gelo, né, ainda. Digam-me, quem são vocês, assim tão estreitados? Eles dobraram seus pescoços e para trás, e quando suas faces se ergueram, seus olhos, que antes estavam apenas úmidos, jorraram lágrimas que desceram até os lábios. Mas logo o frio congelou as lágrimas e cerrou seus olhos. Nenhuma ferramenta já fixou um rebite na prancha com mais firmeza do que aqueles dois estavam ligados, e como bodes raivosos, eles batiam as cabeças um no outro. Agora ele tá aqui, mostra Dante se agachando pra ver melhor eles dois, parece até que tá encostando um deles. E um outro, que já não tinha mais as orelhas, com o rosto ainda virado para baixo, perguntou: por que está espantado conosco? Se você quer saber quem são esses dois, o vale onde descem as enchentes de Bizenzio já foi deles, e de seu pai, Alberto. E uma mesma mãe os carregou, e por toda a Caína procure, e você não encontrará ninguém mais merecedor de ser preso nesta gelatina. Nem aquele cujo peito e sombra igualmente foram perfurados por um golpe da lança de Arthur, nem ainda Focacia, e nem este aqui, cuja cabeça me atrapalha, bloqueando minha visão. O nome dele era Sasso Mascheroni. Você deve conhecê-lo, se também é toscano. E você não precisa me fazer falar mais. Sou Camissione, de Pazzi. E estou cansado de esperar por Carino, cuja culpa é maior do que a minha. E meus olhos viram milhares de rostos asquerosos, que já Dante está pensando. Por isso, até hoje, eu sempre fico assombrado quando fico perto de lagos congelados. Enquanto fazíamos nosso caminho para o centro, para o qual gravitam e convergem todas as coisas naquele frio eterno que me fazia tremer, seja por fortuna, providência ou destino, eu não sei, mas quando andava entre as cabeças, eu chutei uma bem no rosto e ela logo me disse: ai, tadinho da cabeça. Ei, por que me chuta? Rosnou e lamentou. A menos que esteja se vingando por Montepert, por que você está me machucando? Eu disse: mestre, por favor, me espere, pois preciso esclarecer algumas coisas com este aqui, e depois deixarei meu ritmo ser guiado por você.
Meu guia parou e eu parei para falar com aquele que continuava proferindo maldições estridentes. Diga, quem é você para gritar assim com os outros? E quem é você que anda assim, à vontade por Antenorra, chutando e atropelando o rosto dos outros, com tanta força como se ainda estivesse em vida? Eu ainda estou vivo, e até poderia te ajudar, respondi. Caso queira ser lembrado na Terra, posso colocar o seu nome entre as minhas notas. E ele, eu não, pelo contrário, estou feliz assim. Saia daqui e não me ofereça mais esmola. Dentro deste pântano, suas lisonjas são todas em vão. Então comecei a puxá-lo pelo couro cabeludo e disse, você vai me dizer o seu nome, ou logo seu cabelo não será mais tão abundante. Meu Deus, por que o Dante está revoltado assim? E agora, então aquela imagem que mostra o Dante segurando a cabeça de alguém é o cabelo desse cara. Deixa eu ver aqui. Tá. E ele respondeu, mesmo que você me deixe careca, não vou dizer nada, nem mostrarei o meu rosto. Não, mesmo que me escalpe 1000 vezes. Eu já tinha as mãos cheias de cabelos, com muitos tufos que já tinha arrancado, enquanto ele latia com os olhos voltados para o chão. Então, outro gritou, ei, Boca, o que foi agora? Não basta ficar batendo com os dentes, você também precisa latir? Qual o diabo que te ataca? Ah, disse eu, não precisa dizer mais nada, traidor maldito. E notícias boas e verdadeiras sobre sua desgraça eu levarei para o mundo. Então, será que Dante conhecia ele? Vá embora e conte o que quiser, ele respondeu. Se sair daqui também, não deixe de difamar esse aí, que não sabe guardar a língua. Não sabe guardar a língua. Pela prata dos franceses, ele hoje aqui chora. Pode dizer a todos, eu vi aquele tal de Duera, lá onde os pecadores tremem congelados. E se perguntarem, quem mais esteve lá? Você tem Becheari, aí ao seu lado, aquele que teve a garganta cortada em Florença. Gianni de Sodanieri também está aqui, e também Gandelone. E o Tebalderro, aquele que abriu os portões de Faenza. Nós já o tínhamos deixado para trás, quando eu vi o outro par, dentro de um buraco. A cabeça de um era como se fosse o chapéu de outro. Tá. E como um homem faminto que rasga um pão, assim o de cima cerrava os dentes no outro, no lugar onde a nuca e o cérebro se juntam. Era pior que Tideu, em seu ódio desdenhoso, quando o mordeu e retalhou as têmporas de Menálipo, o que ele fazia do crânio e das outras partes. Ó você que prova por tal ato bestial o ódio que se sente por aquele que mastiga, declare o seu motivo, disse eu, para tal ato. E se essa mágoa for justificada, quero saber quem você é e qual foi o seu pecado, e eu farei bem para você no mundo, se você ainda tiver uma língua para falar. Esses nomes que foram citados, que estão nessa camada do inferno, tem para cada um desses nomes uma nota explicando um pouco mais sobre quem foi essa pessoa. Mas assim, basicamente cada um deles matou alguém da família, matou um parente, por isso que eles estão nesse círculo. Canto 33, nono círculo, Lago Cócito, Antenora, traição contra a pátria, Conde Ugolino, Pitomeia, traição contra os amigos, Frei Alberico. Erguendo sua boca do banquete selvagem, aquele pecador esfregou e limpou o sangue no cabelo da cabeça que ele destruía. E então começou. Você me fará reviver mais uma vez uma dor desesperada que me torce até o âmago, só em pensar antes mesmo de falar. Mas se minhas palavras forem a semente para multiplicar a vergonha do traidor que assim atormento, então verás como misturo fala e lamento. Eu não sei quem você é ou de que maneira desceu até este inferno, mas quando te ouço, pelo seu jeito de falar, sei que é um florentino. Você então deve saber que eu fui o conde Ugolino. E este aqui é o arcebispo Ruggieri.
Agora ouça bem, e vou dizer porque estamos juntos. Pelo efeito de seus desígnios doentios, eu fui pego, confiando em suas palavras. Contar como fui preso e morto seria perda de tempo. Mas aquilo que você ainda não ouviu é como foi cruel a morte que conheci. Ouça e julgue, e diga-me se não foi uma grande ofensa. Por uma janela estreita na Torre das Águas, que agora, por minha causa, se chama Torre da Fome, lugar onde muitos ainda definharão, eu podia ver, através de uma fenda, que se passava muitas luas, e então tive pesadelo, e a cortina sobre o meu futuro foi aberta. Nesse sonho, eu vi um senhor e um mestre, perseguindo um lobo e seus filhotes, na montanha que protege Luca dos olhos de Pisa. Ele tinha como batedores na dianteira, com seus cães famintos, bem treinados e velozes. Os Gualandi, os Sismondi e os Lanfranchi. Não foi muito longa a perseguição. Pai e filhos começaram a se cansar, e então, pelas afiadas presas, seus flancos foram rasgados. Quando eu acordei, antes do amanhecer, eu ouvi meus filhos, todos chorando durante o sono, pois eles estavam comigo e pediam pão. E aqui tem uma imagem, dele, tipo numa prisão, uma vibe de prisão, sabe, em castelo e tudo mais. Com uma pequena janela, realmente bem alta, então só dá pra você observar de longe. E tem 3 crianças aqui. Ah, você deve ser muito cruel, se não sentir pena, pelo simples pensamento que eu tinha em meu coração. E se não chorar por isso, o que te faria chorar? Agora eles acordavam e chegava o momento em que costumava chegar as nossas refeições, e eu tinha medo de que meu sonho se tornasse realidade. Então eu ouvi quando trancaram o portão da horrível torre, e nesse momento eu olhei no rosto dos meus filhos, e silenciosos e espantados. Eu não chorei, pois eu estava atordoado, mas eles choravam, e o querido Anselmúcio me perguntou: "O que te aflige, papai? Por que nos olha assim?" E mesmo assim, eu não chorei e não respondi. Fiquei o dia inteiro e a noite toda sem dar resposta alguma, até que outro sol brilhou sobre o mundo. Assim que um fraco raio de luz entrou em nossa penosa prisão, eu vislumbrei aqueles 4 rostos tão parecidos com o meu. Mordi minhas 2 mãos em desespero, e eles, imaginando que eu estava com fome, levantaram-se diante de mim e disseram: "Ó papai, para nós seria menos doloroso se nos devorasse. Foi o Senhor que nos vestiu nesta carne miserável, então somente o Senhor pode nos despir." E eu me acalmei, para não aumentar a dor dos meus filhos. E no dia seguinte, não dissemos nenhuma palavra. Ah, terra maldita! Por que não se abriu naquele momento? Quando chegamos ao final do 4º dia, Gado caiu aos meus pés de bruços e perguntou: "Por que, meu pai? Por que o Senhor não me ajuda?" E ali ele morreu. Simples assim, como estou aqui agora. E vi os outros 3 caindo um por um, no 5º dia e no 6º. Então, já fraco e cego, eu tateei na escuridão e procurei por eles, e ainda chorei sobre seus corpos 2 dias. Por fim, a fome, mais forte do que a dor, prevaleceu. Tendo dito isso, com os olhos oblíquos, cravou novamente no crânio infeliz os seus dentes, fortes como os de um cachorro, raspando até os ossos. Ah, Pisa, vitupério e vergonha do povo, que habita o doce país onde soa o si. Como os vizinhos são lentos para punir-te. Nossa, que triste. E aqui realmente tem uma imagem de um filho morto. Dos 3 filhos mortos, sendo que um tá no braço dele e ele tá lamentando, chorando a morte do filho. Que as ilhas de Gorgona e Capraia se movam, até onde o ar não se mistura com o mar, até que todos sejam afogados dentro de suas paredes. Pois, embora o Gorino fosse culpado de ter traído como vilania os teus castelos, os filhos dele não mereciam ter ido à cruz. Quantas inocentes condenaste, quantas crianças, ó Nova Tebas, além de Brigata, e o jovem Ugocione, e os outros pequenos que aqui foram cantados.
E seguimos adiante, onde há outra multidão de sombras, que o gelo com grossas nervuras mantém acorrentadas. Suas cabeças não estão abaixadas, mas deitadas para trás. O seu próprio suplício não os deixa chorar, pois a tristeza, encontrando barreiras em seus olhos, flui de novo para dentro, em aflição profunda. As primeiras lágrimas logo se cristalizam e preenchem como uma viseira de cristal, o oco sobre o qual as sobrancelhas se erguem, repetindo. As primeiras lágrimas logo se cristalizam e preenchem, como uma viseira de cristal, o oco sobre o qual as sobrancelhas se erguem. Meu rosto já estava calejado de frio, totalmente entorpecido por causa da geada, a ponto de eu não conseguir sentir mais nada. Mas, assim parecia, eu senti uma brisa soprando e perguntei: "Oh, mestre, de onde vem isso? Tão fundo como onde estamos, ainda há algum vapor?" E ele respondeu: "Você não demorará muito para ver a verdade sobre isso com seus próprios olhos, e descobrirá o que faz o vento soprar." Então, na crosta fria, alguém naquela triste tripulação clamou em voz alta: "Ó almas cruéis, que chegam à ala mais profunda do inferno, tirem estes duros véus do meu rosto, para que eu possa desabafar essa dor que me sufoca, antes que o meu pranto congele novamente." E eu a ele disse: "Se você quer que eu te ajude, primeiro diga-me quem você é, e se eu não ajudar, que para o fundo do gelo eu seja atirado." E ele respondeu: "Eu sou o Frei Alberigo, aquele que cultivou frutas em um mau horto, e aqui estou recebendo tâmaras por figas." "Ué", disse-lhe eu, "então já está morto?" E ele respondeu: "Meu corpo ainda está lá em cima, no mundo, e eu vou explicar como isso pode ser. Pois Ptolomeia tem esta peculiaridade. Muitas vezes a alma mergulha neste lugar antes que seja libertada por Atropos. E como de boa vontade de meu rosto você removerá as vítreas lágrimas, vou dizer: qualquer alma humana que cometa traição, assim como eu fiz, perde o corpo que uma vez foi seu. Ele é possuído por um demônio que o governa, até que todo o tempo de sua vida seja cumprido. A alma arruinada é precipitada neste tanque. O corpo deste aqui, a meu lado, pode estar lá em cima, ainda que sua sombra já esteja cativa nesta geleira. Mas você mesmo pode me dizer, já que acaba de chegar, pois este é Ser Brancadório, e já faz alguns anos que sua alma jaz aqui, muito bem acorrentada." Ora, eu respondi, acho que você quer me enganar, pois Brancadória nunca esteve morto. Ele ainda come, bebe, dorme e muito bem se veste. "Pois bem, lá em cima, em Malebrante", respondeu ele, "lá onde ferve o cruel lago de Piche, ainda não tinha descido a sombra de Michelzante, quando esse aí deixou o diabo tomar sua alma e apoderar-se do seu corpo, e um de seus parentes, traiçoeiro como ele, experimentou igual condenação. Mas agora, estenda sua mão, cumpra sua promessa e venha libertar meus olhos." Eu não fiz isso. Minha maior cortesia foi não lhe dar nada. Nossa, ele enganou ele, então? Mas ele falou que ele ia pro inferno se ele não cumprisse a palavra. Ah, Genoveses, homens que não sabem o que é decência, gentalha infectada com todo tipo de pecado, por que não desaparecem logo do mundo? Pois ao lado da alma mais negra de Romagna, eu encontrei um de vocês que tanto mal fez, que sua alma já é oprimida nas geleiras de Costo, embora seu corpo ainda esteja no mundo em vida. Canto 34, nono círculo, Lago Costo, Judeca. Traições contra os benfeitores. Lúcifer, o centro da terra. Vexilla regis prodante inferni. Aqui estamos. Fique com os olhos atentos, meu mestre ordenou, e veja se consegue discernir algo. Deixa eu ver se tem uma tradução sobre isso que estava escrito aqui. Deixa eu ver aqui na nota.
As bandeiras do rei do inferno. As palavras são adaptadas do hino, tal, é entoado na Semana Santa, e elas nos preparam para encontrar Lúcifer, o oponente do imperador que reina nas alturas. Então começa assim o canto. As bandeiras do rei do inferno. Aqui estamos, fique com os olhos atentos. Meu mestre ordenou, e veja se consegue discernir algo. Assim como o vento sopra quando a neblina é densa, ou quando nossos hemisférios escurece, ou quando nosso hemisfério escurece com a noite, e o moinho de ventos parece girar, visto ao longe, eu parecia captar a visão de tal estrutura. E então, para escapar do forte vento, eu retrocedi e fiquei atrás do meu guia, pois não havia outro abrigo. Agora eu estava, e com medo escrevo esses versos, ali, onde as almas estavam totalmente congeladas, mas visíveis como pedaços de palha no vidro. Alguns estavam em pé e outros deitados, alguns com a cabeça voltada para cima e outros para baixo, e alguns com o corpo dobrado como um arco. Nós continuávamos andando mais adiante, quando meu mestre disse que eu deveria contemplar a criatura de semblante outrora tão doce. Ele deu um passo para o lado e me parou dizendo: Veja, este é Dite, e este aqui é o lugar onde você deve ter mais coragem e ser mais forte. Não me peça, leitor, para descrever o quanto eu estava tremendo, horrorizado, porque todas as palavras do mundo seriam poucas. E eu não estava morto, mas também não estava vivo. Pense por você mesmo, se tiver o engenho, pois eu estava privado da vida e da morte. O imperador desse reino, atormentado, estava livre, fora do gelo, do peito para cima, e perto dele um gigante se sentiria pequeno como eu. Depois, seu braço era maior que um gigante inteiro. Julgue então qual seria o verdadeiro volume e a verdadeira proporção de tal membro. A gente tem aquela nota de que um gigante tinha pelo menos 15 metros. Então, ele tinha no mínimo 15 metros de braço. O Lúcifer, né? Se um dia ele foi belo, como agora é hediondo, e ainda assim ergueu sua face contra o Criador, então é dele que realmente flui todo o mal. E aqui, deixa eu confirmar que eu acho que eu tinha visto uma imagem disso aqui. Na folha anterior. Nossa, pior que ele parece, eu não sei se é porque a imagem tá em preto e branco e tá tudo tão escuro, sabe? Mas parece um corpo de aranha, uma pessoa com asa, bem gigante, bem gigante. Eu acho que o Dante e o Virgílio são do tamanho do nariz dele. Que tem uma comparação aqui, o tamanho do Dante e do Virgílio com o Lúcifer de fundo. Então ele é bem grande. Ele tem cabelo enrolado, tem um chifre aparentemente, mas bem... não tão aquele chifre vermelho de desenho, sabe? Oh, como fiquei terrivelmente surpreso quando eu vi 3 rostos saírem de sua cabeça. Ixi, tem 3? O primeiro, bem vermelho, olhava para frente, e juntaram-se a ele outros 2, um rosto subindo de cada ombro, até se unirem os 3 no alto da cabeça. Aqui na imagem eu não consigo ver, só tô vendo um. Enfim. O lado direito tinha um tom entre branco e amarelo, o lado esquerdo era negro, como aqueles do país que, além do vale, onde chegam as enchentes do Nilo. 2 asas poderosas se erguem abaixo de cada rosto. 2 asas poderosas se erguem abaixo de cada rosto. Tão ampla quanto se imagina para um pássaro tão imenso. Nunca vi um navio com velas tão largas. Não eram emplumados, mas desenhadas ao estilo das asas de um morcego. E ele as agitava, de modo que elas produziam um vento triplo. É por esses ventos que o Cócito se congela. Seus 3 queijos gotejavam eternamente as lágrimas de seus 6 olhos e se misturam à sua baba sangrenta. Em cada boca havia um pecador sendo rasgado por dentes que retalhavam como um roedor.
Assim, ele fazia sofrer 3 de uma vez. Para o que estava na frente, ser mastigado era pouco. Ele era arranhado e esfolado continuamente, até que sua espinha dorsal ficasse totalmente sem pele. Aquela alma lá em cima, que sofre com a maior dor, é Judas Iscariote, com a cabeça entre os dentes. Disse meu mestre. Suas pernas ficam para fora, mas os outros 2 ficam de cabeça para baixo. Bruto é o pendurado pelo rosto negro. Veja como ele se contorce, mas nunca se queixa. O outro, mais forte deles, é Cássio. Filho, a noite está caindo e devemos partir, pois já vimos tudo o que havia para ser visto. Conforme ele me ordenara, agarrei-me ao seu pescoço e ele ficou aguardando pela melhor oportunidade. E quando aquelas asas negras se abriram, ele alcançou as costas peludas e as agarrou. E assim, de tufo em tufo, fomos escorregando entre o pelo emaranhado e a crosta congelada. Nós descemos até a anca protuberante, para onde está a articulação do quadril, e então meu guia, em seu esforço penoso e supremo, virou de ponta cabeça em direção às pernas do monstro, agarrou os pelos com força e voltou a subir. E pensei que voltaríamos novamente para o inferno. Pera, esse aqui é ou não é Lúcifer? Fiquei confusa agora. Segure-se firme em mim. Vamos ter que escalar, disse meu guia ofegante como um homem exausto. Está na hora de nos despedirmos dessa miséria. Então ele deslizou por uma fenda na rocha e colocou-me na borda, onde me sentei. Então, de forma hábil, subiu para perto de mim. Eu levantei meus olhos, ainda esperando ver o rosto de Lúcifer. Então é Lúcifer. Como eu o vira pela última vez, mas ao invés eu estava debaixo de suas pernas e pés. E nessa hora fiquei em total perplexidade, como as pessoas mais ignorantes, pois eu não entendia por onde era que eu tinha acabado de passar. Levante-se, meu mestre me disse. O caminho é longe e a subida acidentada, e o sol já está brilhando no meio do céu. Não estávamos no salão de nenhum palácio, mas sim um calabouço, feito por mãos da natureza, áspero sobre os pés e muito pobre em luz. Antes de finalmente escaparmos desse abismo, ó mestre meu, disse eu, agora de pé, ajude-me a entender o que acabei de presenciar. Onde está o gelo? Como é que agora vemos o cujo, assim, de cabeça para baixo? E como pôde o sol, em tão pouco tempo, passar da noite para o dia? E ele para mim, você ainda pensa que está do outro lado da terra, onde me agarrei aos pelos do vil verme que carcome o mundo. Estávamos lá, enquanto íamos em curso descendente, mas quando viramos, passamos pelo ponto para o qual, de todas as partes, convergem todas as coisas. E agora nós estamos no outro hemisfério, oposto àquele, recoberto pelas grandes terras secas, e sob o cujo zênite morreu o homem, cujo nascimento e vida foram sem pecado. Nossos pés estão firmes sobre a pequena esfera que corresponde ao lado oposto da Judeca. Quando aqui é manhã, lá é noite, e aqueles cujos pelos nos serviram de escada ainda continuam presos lá, como antes. Foi deste lado que ele caiu de cabeça do céu, e a terra que aqui antes era abundante escondeu-se no oceano por medo dele, e emergiu do outro lado sobre nosso hemisfério. A terra que restou deste lado para fugir dele elevou-se em um monte e deixou este vazio. Existe um lugar, um ponto remoto, bem distante do sepulcro de Beelzebu, que não se consegue ver, mas apenas ouvir, pelo murmúrio de um riacho que ali corre. Ele desce por um canal erodindo as rochas, e a inclinação de seu curso é muito suave. Meu guia e eu prosseguimos nossa jornada para o mundo claro, por essa estrada escondida, e seguimos sem nenhuma intenção de descansar. Ele na frente, eu atrás, sempre subindo. Vi coisas belas no céu pela primeira vez, reveladas a mim através de uma fenda aberta.
e quando por fim saímos, vimos outra vez as estrelas. Algumas notas desse canto é que Lúcifer tem 45 metros. Tá certo? Deixa eu só confirmar aqui pra ver se eu não li errado. Lúcifer deve ter 45 metros de altura ou mais. Isso, né, considerando que um gigante tem 15 metros de altura. E... cadê aqui? Se o braço de um homem tem 1/3 de sua estatura, então Lúcifer é 30 vezes mais alto que um homem. Então dá pra ver mais ou menos a diferença que é ele, Lúcifer, né, pra Dante. E outro ponto é que quando foi o Virgílio, né, chamou o Lúcifer de... deixa eu só achar aqui. Foi dito, não foi dito? Cadê aqui? Deixa eu ver... peraí, deixa eu só localizar aqui. Achei, é Dite. Lúcifer foi chamado de Dite por Virgílio algumas vezes. Então, quando ele falou Dite, ele estava falando de Lúcifer. E outro ponto interessante é que toda essa jornada que a gente leu aqui, todo esse percurso que Dante e Virgílio fizeram no inferno, duraram 24 horas. 24 horas. Um passeio, por isso que é uma coisa meio doida. Não sei nem se eu entendi direito, mas assim, pelo que eu entendi, o inferno, quando Lúcifer caiu do céu, ele fez toda aquela cratera que virou o inferno. Certo? Certo. E agora, pelo que eu entendi, concluiu com ele saindo do inferno e indo pro purgatório. E o tempo é diferente. Enquanto no inferno é noite, né? No purgatório é dia. Isso porque tem alguma coisa muito maluca aí de gravidade também, porque Dante ficou confuso porque ele estava na cabeça de Lúcifer, e quando ele virou para olhar de novo para a cara de Lúcifer, ele estava abaixo de Lúcifer. É porque teve tipo uma virada, entendeu? Tanto dessa questão de virar da noite pro dia, quanto virar de estar no inferno, sair do inferno pro purgatório. Eu sei que eu preciso pesquisar muita coisa sobre esse livro. Esse livro é praticamente um estudo muito doido da mente do Dante, que chegou na conclusão, assim, do autor mesmo, né? Não do personagem, mas do autor, para chegar em toda essa conclusão. Uma coisa muito genial, na minha visão. Eu achei muito bacana esse livro. Mas eu não sei se eu vou trazer os outros 2 livros, que é Purgatório e Paraíso, porque eu sinto que é um tipo de livro que você tem que ler, ver cada nome que foi comentado no livro, ler as notas do livro sobre essa pessoa, ou sobre qualquer outra coisa, enfim, de nota que tenha no livro, e você, além disso, tem que pesquisar por conta própria também, entendeu? Então, assim, esse podcast aqui, que é mais ou menos 1 hora que eu gravo de leitura, eu pauso muito. Esse livro eu pausei muito o podcast para reler, para ler as notas, e nem trouxe todas as notas aqui, porque algumas notas eu acho que ia só deixar o podcast, o episódio mais longo, sabe? E pra também não ficar travando muito a leitura, mas enfim, é muita coisa que eu tive que pausar para pesquisar, para ler. E eu acho que isso acaba tirando um pouco o proveito que eu tenho do livro, sabe? Então eu acho que esse livro aqui não se encaixa muito em um livro bacana pra trazer no podcast, sabe? Então talvez eu não traga Purgatório e Paraíso pra cá. Mas assim, se alguém tiver acompanhado por aqui, se deu pra entender alguma coisa, porque às vezes eu acho que ficou muito confuso todas essas leituras aqui de Inferno. Mas se deu pra entender, se vocês gostaram, se vocês querem ouvir a continuação dos outros 2 livros, pode pedir que talvez eu consiga trazer, porque eu não vou ler agora esse livro, vou dar uma pausa dessa coleção, vou dar uma pausa dessa coleção para ler outras coisas também, trazer alguns livros diferentes pra cá. E aí, quem sabe, talvez, se alguém quiser, eu possa trazer
mais livros do Dante aqui, a continuação dessa coleção. Mas assim, eu gostei muito desse livro e eu quero muito pesquisar mais coisas desse livro. Eu acho que eu vou entrar agora numa imersão do inferno, que eu vou ver muito conteúdo sobre, não sei se tem filme. Nossa, esse é incrível, um filme. E tem um jogo, né? Eu tô muito afim de jogar o jogo. Mas enfim, gente, gostei muito do livro. Espero que quem acompanhou até aqui tenha gostado, tenha dado para entender. E eu fico esperando vocês numa próxima leitura. Tchau, tchau!